Muito bem. Pronto, aí gravando, tá? A aula de estimulante do sistema nervoso central e no ênfase na neuropsicofarmacologia, tá bom? Então, ó, continuando aí, tá? Esse tipo de situação acontece lá, por exemplo, de forma natural. Então, por que o cara mascara aquela folha de coca? Evita a fome. Evita não, né? Diminui a fome, o cansaço, tá? Lá o ar é muito rarefeito, então eles têm muitos problemas respiratórios, então isso ajuda muito. As pessoas lá, elas têm um determinado déficit nutricional, então isso meio que mascara esses sintomas. Então, culturalmente para eles, isso aí é normal, tá bom? Bem, mas quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, lá no Chile, em qualquer outro canto, a gente fala em epidemiologia. Então, epidemiologia é o estudo das relações com o meio, tá bom? Então, como é que utiliza determinada coisa naquele determinado meio? Quando a gente fala em epidemiologia, a gente fala muito em saúde pública, né? E em saúde pública a gente fala em Organização Mundial da Saúde, tá bom? A gente teve um ministro aí que falou que a OMS era a organização do Ministério da Saúde. Incrível o cara não saber disso, né? Mas tudo bem. Olha aí, ó. Aqui são alguns dados, né? Só pra gente se situar, tá legal? Ó. 200 milhões usam drogas ilícitas, onde? No mundo, tá? Entre 15 e 64 anos a faixa etária. A mais utilizada aí, né, é a cannabis, tá? Que é mais comum, uma droga meio que recreativa mesmo. Mas tem um enfoque muito grande na cocaína, que é uma droga de maior potencial toxicológico, tá? Olha só, professor, onde é que o farmacêutico trabalha especificamente com isso? Geralmente, pessoal, são em hospitais especializados, como JF, HGF e alguns hospitais psiquiátricos, como o de Messejana, tá bom? Se você quando você for estagiar, você vai estagiar lá no hospital de Messejana, lá tem uma ala psiquiátrica só de pacientes oriundos, né, de uso de drogas ilícitas entorpecentes. E existe diferença, professor? Existe, porque lá pode ter pessoas epiléticas, pessoas que têm depressão por outros motivos que não toxicológico, mas existe uma ala específica para isso, tá? Lá trabalham 3 farmacêuticos e 2 técnicos de farmácia, tá bom? É bem verdade que é difícil a variação de profissional lá, né? Porque os caras estão lá já há muito tempo. Mas vocês vão passar por esse estágio também, porque ele é da prefeitura e a gente tem convênio com a prefeitura, tá bom? Olha aí, ó. Aqui, pessoal, a gente tem uma noção como é que é no Brasil. No Brasil, a droga que é a mais utilizada, né, é a maconha. Tá? Você percebe aí que a maconha é em primeiro lugar. E em segundo, são os solventes, por até curiosidade. Né? O que são esses solventes? O loló, o caraxeral, o querosene. Então, tudo isso aí, ele cai dentro do grupo de solvente, tá? E quando a gente fala aí, ó, em cocaína, ele cai bastante, tá? E por fim a gente vê lá o crack, né? Que é uma droga já que a gente vai entender hoje aqui como é que ele é produzido, e é uma droga bem mais periférica, tá? De pessoas de uma classe social bem mais inferior. Bem, quando a gente fala em abuso de droga, o que significa ser abuso mesmo de droga? Isso significa quando o uso ele vai além do objetivo do tratamento. Professor, e como assim do tratamento? O cara utiliza cocaína para um tratamento? Pessoal, a cocaína ela foi feita para medicamento, para produto capilar, como a gente vai ver já já. Tá? Então, ele teve um efeito fisiológico benéfico, entre aspas. E ela foi utilizada para fins recreativos depois desse efeito. Como, na verdade, todos os medicamentos. Né? A heroína, por exemplo, era um medicamento analgésico. Hoje a gente vê a morfina como um medicamento analgésico. Mas a heroína também era. Mas pelo potencial viciante que ela tem, ela foi retirada do mercado e ficou aí, né, no mundo obscuro como uma droga, tá? Ó, usar também legalmente o medicamento, como ele não tem o objetivo de tratamento, isso também é considerado um abuso, tá? Mas, para você caracterizar se uma pessoa está usando ou não de forma abusiva, tem que verificar se o humor dela depende daquela utilização, tá? Ou se ela tem uma consequência negativa. Como assim? Imagine que uma pessoa ela consegue ficar feliz se ela tiver com o uso de antidepressivo. Então, aí já está numa condição de abuso. E quando ela utiliza determinada substância, a substância A,
que vai ter um determinado efeito, e percebe-se que aquele efeito tem uma condição negativa, como assim? Ela utiliza um medicamento antidepressivo. E ao invés de ficar com o humor mais alto, ela fica mais depressiva. Então aí já cai uma situação de abuso de drogas, tá? Mas por que isso acontece? Isso acontece por uma condição basicamente de receptores, né? Os receptores, eles ficam bem mais subutilizados, e a gente vai entender já já essa questão de receptores. Mas é importante perceber que se tiver alguma consequência negativa, aí sim caracteriza, né, o uso de abuso de droga. Beleza, pessoal? Até aqui de boa, né? Tranquilo. Algum questionamento, alguma colocação? Falem lá no grupo, se alguém não estiver conseguindo entrar, tá? Para avisar aí que eu coloco, tá bom? Eu estou colocando streams aqui no celular, que é para não precisar sair da apresentação. Então, ó. Então, olha só. Nós temos o costume de usar alguns rótulos, né? Isso não é importante para nós, ó. Eu já vi numa seleção de emprego de uma farmácia, para não dizer qual né? Porque está até sendo gravado, que o cara não foi aceito por conta, foi uma redação, né? A seleção, por conta do tipo de linguagem que ele utilizou na redação. Ele chamou o cara, né? Tipo, o usuário, o dependente, de viciado. E não se pode mais utilizar isso, tá, pessoal? Ó, obviamente, algumas pessoas vão considerar isso como uma questão, assim, besta e tal, mas é importante a gente ter noção dessas definições, tá? Porque a OMS, antigamente, há uns 10 anos atrás, ela considerava dois nomes, viciado, né, e adicto. O que é adicto? Era o cara que utilizava qualquer tipo de droga. Porém, esse nome ele é muito pejorativo, tá? E a partir disso, ele não deixou mais, né, a margem para utilizar a palavra viciado ou adicto, porque isso prejudicava a recuperação do paciente. Porque a gente vai ver que o tratamento ele também parte de uma condição psicológica, tá? E não só farmacológica, beleza? Então, considera-se aí, ó, uma droga, que é as drogas de abuso, não é apenas pela função e também pela frequência, bom? A gente sabe que um cara que pode utilizar apenas uma vez, ele já ser considerado, né, um dependente químico. Por que isso acontece, professor? A gente também vai entender no perfil farmacológico. Aqui só uma condiçãozinha epidemiológica para vocês, tá bom? Vamos aí, ó. Pessoal, se tiver com delay aí, minha voz, tá? E os slides, vocês avisem, tá bom? Esse computador acabou de ser atualizado. Então, ó, os termos, né, que habitualmente eram utilizados, eles foram abandonados. Então, evite utilizar a palavra adição, o vício, o hábito, tá? Elas já foram abandonadas por serem imprecisas. O cara tem o hábito de usar uma droga. O que é um hábito? A gente costuma dizer que o cara, ele bebe, ele é um alcoólatra habitual. O que é isso? A gente viu na aula passada, né? O cara que bebe de 15 em 15 dias, o cara que bebe de semana em semana, quando a gente fala no álcool, o álcool ele é mais refratário. Então, é mais difícil o cara ser dependente do álcool do que da cocaína, por exemplo. Então, se o cara utilizar a cocaína de uma forma mais frequente, a possibilidade de ele se tornar um dependente químico é mais fácil do que com álcool. Então, verificar a frequência nesse caso não tem muito sentido. Então, por isso que foi deixado de ser utilizado. Beleza? E alguns termos também, ó, clássicos, né, que a gente utiliza bastante aí, como dependência física, dependência psicológica, eles foram abandonados e passou a se chamar apenas de dependência. O cara é um dependente. Que aí fica implícito que a dependência, ora pode ser física, ora pode ser psicológica, ou ora pode ser os dois, tá bom? Pessoal, para você considerar, né, que uma pessoa é dependente, existem alguns critérios. Quando o cara vai no médico, ou quando o cara vai ser atendido, ter essa noção, não é simplesmente olhar para o cara, ver que ele está usando uma determinada droga e dizer, esse cara, ele é um dependente químico. Não é assim, tá, pessoal? É bem matemático mesmo. A gente pensa que as coisas são assim, é assim. Não é, na verdade, realmente usa um protocolo. Quando você vai, muitas vezes, num psicólogo ou num psiquiatra,
você acha que aquilo ali é uma forma subjetiva. Concordo que tem um certo grau de subjetividade, né, na forma da abordagem. Porém, o raciocínio que ele utiliza é um raciocínio lógico-matemático, tá? E com isso, obviamente, ele utiliza uma subjetividade. Mas existe uma sequência de passos a ser tratada por esses profissionais. E também por nós, nesse sentido, então, quem for trabalhar, né, nesse ramo, tá bom? Então, eu circulei aqui alguns exemplos. Ó. Então, por exemplo, o cara vai lá e vê. O cara tem um desejo persistente ou um ou mais esforços mal sucedidos para acessar ou controlar o uso, tá? Então, ele tem que ter, ó, pelo menos 3 desses critérios, tá? Então, digamos que ele tem isso. Ele tentou se curar, né? Tentou parar e não conseguiu. Aí já é um critério. Tem que se somar mais 2 outros critérios para ele ser considerado o quê? Um dependente, tá? Apenas um não pode ser considerado dependente. Um outro aí que eu coloquei, ó, desistência de importantes atividades sociais, né? Como contato, saídas e tal. Ocupacionais, como trabalho, por exemplo. Ou redução das mesmas por causa do uso da abstinência, da substância. Então, nesse caso aí, também o cara é considerado. Então, somando isso aí, ó, mais um, tá? E por fim, o último lá, ó, que eu circulei também. Substância frequentemente tomada para aliviar ou evitar sintomas de abstinência. Então, o cara já utiliza aquilo ali justamente para evitar o déficit, né? A falta dele. Então, somando essas 3, por exemplo, pode ser qualquer uma, tá? Não precisa ser a 1, a 2 e a 3. Pode ser a 1, a 3, a 5. Então, somando 3, o cara é considerado um dependente químico, tá bom? Tem você vê que existe uma linguagem bem mais matemática por trás dessa situação, tá bom? E quais são essas drogas? Como elas são, né? Onde elas vivem? Como é que a gente chama ela? Elas são classificadas, pessoal, como excitantes, tá? Então, o álcool, por exemplo, é um depressor. Professor, mas o bebo álcool fica animado, mas ele deprime o seu corpo. Atenção, quando você bebe uma quantidade de álcool e você fica alegre, aquilo ali é o seu organismo reagindo à depressão que o álcool causa no seu organismo, beleza? Mas ele continua sendo um depressor. É por isso que muitas pessoas que tomam esses excitantes, eles ficam o quê? Com um humor baixo. Porque o seu organismo está sendo muito excitado. Aí o seu organismo vai contrabalancear esse efeito, diminuindo o quê? A excitabilidade. Aí o que é que lhe dá o uso frequente dessas drogas? Geralmente o quê? Depressão, tá? Então a depressão provinda de uso de drogas é justamente o efeito contrário que o seu organismo faz para contrabalancear o poder da ação dessas substâncias. Tranquilo? Dá para entender isso tranquilo, né? Ó, então aí, como exemplo, a gente tem algumas anfetaminas. Essas anfetaminas têm um uso bem geral, tá? Na farmacotécnica, a gente vai estudar mais especificamente as anfetaminas, porque a gente manipula essas anfetaminas. Por exemplo, professor, existe uma chamada de Frenproporex. O que é isso? É a sibutramina, né? Um medicamento aí que é utilizado para o emagrecimento, né? Algumas mulheres utilizam bastante, até alguns homens também, tá? Então, ela é o quê? Ela é uma anfetamina. É uma droga, professor? É uma droga. Aquilo ali é muito semelhante ao ribite utilizado por caminhoneiros. Então, ele dá uma excitabilidade no paciente, aumenta a transmissão noradrenérgica e, por isso, há um aumento de queima de caloria. Então, por isso que há, realmente, a diminuição de peso. E existem efeitos benéficos também, como a gente vai ver, né, adiante. Tá bom, pessoal? Aí, o pozinho, que é a cocaína, e as pedrinhas de crack, tá bom? Outras depressoras, ó, são os benzodiazepínicos, né, o álcool, como a gente viu na aula passada, e os barbitúricos como medicamentos, tá? Então, aí, diazepam, lorazepam, todos entram nos benzodiazepínicos, e dantonina, por exemplo, dos barbitúricos, tá bom? E a vodka em absolute aí, do etanol, né? Posso ir em frente? Até aqui de boa? Ó, já foram 10 slides, tá? Opa. Aqui, ó. Além dessas classificações, existe também a classificação dos alucinógenos. Então, quem são os exemplos dos alucinógenos? Até olhei aqui se ele estava aqui, né? O Alisson, mas não estava. Ele me perguntou sobre o PCP, né? A fenciclidina, tá? A fenciclidina é um produto oriundo de plantas, que também é uma droga de abuso. Mas existe o ópio, mais conhecido por nós, e o LSD, tá?
que também é muito utilizado aí, ou como adesivozinho ou como emplasto, tá bom? Todas essas formas farmacêuticas a gente vai estudar na disciplina de farmacotécnica. Então, a gente vai estudar, ó, além de comprimido, vai ser comprimido, colutório, vai ter emplasto. Então, alguns nomes a gente não identifica, né? A gente conhece muito bem o que é um comprimido, o que é uma solução, o que é uma suspensão, mas o que é um colutório, por exemplo. O que é um emplasto, tá? O que é uma bisnaga. Então, tudo isso aí a gente vai verificar quando chegar essa oportunidade dessa disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Ó. A primeira que a gente vai ver, pessoal, é a cocaína, tá? Essa cocaína aí tem um histórico, é eritrococa, o nome dela. Proveniente da África do Sul, mais especificamente Peru, Equador, Bolívia e Colômbia, tá? Essa droga, pessoal, era bastante utilizada por índios. Aí veio culturalmente o uso dela e ela é muito tempo utilizada antes mesmo do princípio farmacológico. Utilizava para quê? Para evitar a sede, a fome, o frio, como eu falei para vocês, tá bom? Durante muito tempo, não houve problema significativo com abuso. Por quê? Porque ela era utilizada de forma cultural. E quando é utilizada apenas na folha, a quantidade é muito pequena. Ela tem um teor aí de 0,5 a 1%. Então, a gente aprende no laboratório a enriquecer essa substância. Então, por isso que ela fica com potencial tóxico bem maior. Mas ela sendo utilizada a partir do princípio de um chá ou da maceração lá, e você utilizar mastigando a folha, o efeito ele é bem menor mesmo, tá? Algumas pessoas que relatam o uso que dá somente uma certa alívio de dor. O cara que está sentindo um determinado cansaço, ele sente assim, um vigor maior, entendeu? Tem aquela sensação de fome que você passa mais tempo sem comer. E diferentemente do uso da maconha, não tem aquela larica que a gente chama depois, né? O cara realmente, o usuário desse tipo de substância, ele emagrece, porque depois ele não tem aquela avidez pelo alimento, como na maconha, tá? A gente vai entender também por que isso acontece. Olha aí. Quando ela foi isolada, entre esses 2 anos, ó, entre 1558 e a primeira vez utilizada, 1860. No século XIX foi quando ela começou a ser isolada. O cara pegou lá, fez toda a manipulação da planta e retirou o cloridrato de cocaína. E onde é que eles eram utilizados? Eles eram utilizados em substâncias como biotônico, tá? Biotônico era para quê? Para dar mais fome, né? Aí ele utilizava para ter um efeito, só que tinha um efeito, era o quê? Contrário. Só deixava era de comer. Eles eram utilizados em cereais, tá? Utilizados em produtos capilares e também foi utilizado em refrigerantes, tá? A Coca-Cola, por certo tempo, ele foi utilizado a cocaína. Professor, e hoje tem cocaína? Não tem como saber, tá bom? Não tem como saber. Pode ser que há uma variação na molécula, mas possivelmente o cloridrato de cocaína não existe. Pode ser que tenha na fórmula da Coca-Cola uma molécula que seja semelhante a ela, que tem um efeito parecido. É por isso também que a cocaína, a Coca-Cola é muito viciante, né? Porque tem esse efeito de relaxamento, e naquele núcleozinho que a gente viu na aula passada, o núcleo accumbens, aquele centro de quê? De recompensa, ele é bastante ativado no uso dessa substância. Então, quando a gente toma uma Coca-Cola bem gelada, o que a gente sente? Sensação de prazer muito grande, né? E esse prazer é proveniente de onde? Da ativação do núcleo accumbens, tá? É esse núcleo que ele é ativado no uso dessas substâncias. Tanto da Coca-Cola como dessa droga entorpecente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Alguns filósofos, eles utilizavam essa droga para efeito instrucional, tá? Ele utilizava aquilo ali para como se desse uma abertura na mente. Ali era uma fonte de estudo. Muitas pessoas acreditam ficar mais aptas a determinada coisa com o utilizo dessas drogas. Um dos casos foi Freud, né, que utilizou por esse motivo, tá bom? A partir daí, pessoal, ó, das folhas, a gente consegue tirar cocaína, tá? Essa cocaína, tá? A gente tem que entender como é que ela se processa. Esse pozinho, ele pode ser misturado com outras coisas. E a partir dele, você consegue ter outras variações. Então, vamos entender isso aí, ó, que muitas vezes é importante
esse conhecimento até para a gente conseguir conversar com outros profissionais de saúde, né? Muitos deles acreditam que a gente sabe pouco, tá? Ou quase nada, né? Por justamente não saber diferenciar essas definições. Então, olha só, a partir dessa folha, a gente consegue tirar o pó. Esse pó é chamado de quê, professor? Cloridrato de cocaína. E tem a parte básica. É como se fosse o lixão de o que sobrasse. Esse lixão a gente chama de pasta base ou crack. É por isso que o crack ele tem um potencial ofensivo bem maior, porque ele é o resíduo de todo o procedimento de purificação da cocaína. E se utiliza também como droga? Sim, se utiliza, porque ele tem resíduos de outras substâncias que causam também algum efeito psicoativo. Tá legal? Bem, aqui esse dado é um dadozinho da Polícia Federal, tá? Só para a gente ter uma noção de onde é que vem e para onde é que vai. Ó. A gente tem os pontozinhos aí, né, marcados, principalmente, ó, Colômbia, Peru e Bolívia. É daí onde sai, né, por ônibus, por avião, para o interior do nosso país. E os pontos chaves aqui do Brasil, onde tem esse tráfico de drogas, é onde? Em Belém, aqui em Fortaleza, no Rio de Janeiro. Sei que alguém tinha chamado aqui. No Rio de Janeiro e em Porto Alegre, tá? É por esses caminhos onde ele sai para fora, para o exterior, tá? Então aqui, pessoal, em Fortaleza, se algum aqui, né, um dia for fazer o curso de farmácia superior, essa área é específica para nós. E os peritos que existem, né, no Brasil, os peritos que podem ser peritos, é assim que funciona. Quando você faz um concurso para perícia, você pode ser formado em biomedicina, em química, em farmácia ou em biologia. Todos os peritos, eles são farmacêuticos. Professor, por que é que dificilmente passa um químico? Por que é que dificilmente passa um biomédico? Dificilmente é eufemismo, né? Que não tem nenhum. São todos farmacêuticos. Porque esse conhecimento, pessoal, é uma prioridade nossa, tá? Só nós temos esse conhecimento. E é com isso que você vai trabalhar, tá bom? Tanto na parte de manipulação como na parte de farmacologia, tá legal? Então, para quem gosta, é uma área exclusiva para nós, tá bom? Vamos aí, ó. Como é que ela se apresenta? Ela se apresenta como pó, tá? E como é que é esse pó? Ele é branco, inodoro, amargo, solúvel em água e etanol. Muitas vezes a gente vê em filme policial, o cara pega lá, coloca o dedinho lá e passa na gengiva, né? Para que aquilo ali? Para ele verificar a pureza da cocaína, para ver se ela é boa. Se causar uma dormência, é porque ela é boa. E por que causa essa dormência? Porque ela causa uma despolarização das células ao redor, tá? E essa despolarização é um efeito que ela tem justamente no receptor. Esse cloridrato de cocaína, especificamente a cocaína, né? Ela é um ativante do sistema nervoso central. E quando ela ativa, ela despolariza as células para ter o quê? Ó? O impulso nervoso. Então, esse impulso nervoso é caracterizado na nossa gengiva como o quê? Como aquela dormência. Tranquilo? O que é que o pessoal fica entrando aqui? De outra sala. Vamos aí, ó. Além desse pó, a gente também tem a pasta base, tá? Como é que é feita essa pasta base? A pasta base, ela é utilizada com um tratamento com a base. Como assim, professor? O cara pega, né? E para purificar aquela cocaína, se você um dia for trabalhar, né, num desses setores que eu falei, você vai fazer esse experimentozinho lá para verificar se ela é verdadeira. Então, se você trabalhar no aeroporto, se trabalhar no JF, HGF ou nesse hospital lá de Messejana, tem esses testes lá, tá? Então, você pega, trata ela com uma base e verifica a formação daquela concentração de crack. Então, dependendo daquela concentração, você vê a pureza ou não da cocaína, tá? A partir daí, ó, ela vai ser fumada, o cigarro, né? Eu coloquei até o bazucos, é o nome que os caras utilizam, tá bom? E elas contêm também muitas impurezas. O cara pode ter lá cocaína, pode ter querosene, gasolina, ácido sulfúrico, tá? Substâncias bastante agressivas. E por que o cara utiliza essa substância? Essa substância, ela faz para extrair, né, toda a cocaína. E o que fica lá, pessoal, ó, é o lixo. E aquele lixo, muitas vezes, é utilizado, né, também para esse consumo, tá bom?
Olha aí, ó. Então, esse crack, como é que ele é produzido? O cara mistura a cocaína, pega a cocaína e bota soda cáustica. Soda cáustica é a base hidróxido de sódio, tá? E coloca água. Aí ele deixa evaporar. Quando evapora, sai toda a água. Aí fica o cristalzinho. Esse cristalzinho é justamente a pedra de crack. Então, o que é que você está usando ali? Você está usando justamente a soda cáustica. Então, por isso que aquilo ali é agressivo. Muitas pessoas têm todo o desvio de septo por conta da utilização dessa substância. A gente vai ter algumas figuras aqui, tá? Não coloquei muitas fotos, porque realmente tem umas que dá uma certa náusea. Você vendo aí quem não está preparado, tá bom? Olha aí, ó. A isso a gente chama de base livre, né? De cocaína. Essa base livre é importante você ter um conhecimento até social. Muitas vezes ele é utilizado de forma assim recreativa e de uma forma meio que adaptada, né? A gente vê aí, eu coloquei uma figurinha para vocês aí, do cara adaptando um cachimbo. Então o cara pegou lá uma latinha, fez o furinho na latinha, né? Botou a pedra em cima, acendeu o fósforo e puxou, tá? Essa é uma forma de adaptar um cachimbo, tá bom? Não estou ensinando, tá, pessoal? Só dizendo como acontece aí, na verdade, na realidade, tá legal? Então, isso aí é utilizado, tá? Geralmente nas periferias, tá? Ó, algumas situações são feitas de forma bem mais amadoras, né? Na colher, ele pega e solubiliza na colher, ele pode injetar essa substância, tá? Então, algumas pessoas, a gente, quando vai dar o curso de aplicação de injetáveis, por exemplo, a gente vê que tem muita gente que tem dificuldade, né? De acertar a veia e tal. E esses usuários, pessoal, o cara consegue injetar, tipo, ele já tá drogado, é de noite, com a agulha torta, ele consegue injetar na veia. Como é que pode, né? Se é uma coisa inexplicável. Mas ali, geralmente, é a frequência que o cara utiliza. Muitas vezes eles utilizam 10, 20, 30 aplicações no dia. Isso faz com que ele conheça bastante, né, o caminho a ser utilizado, tá? Vale ressaltar também que esses pacientes, né, ou esses usuários, eles têm muita infecção, tá? Porque essas agulhas, elas são muito compartilhadas. O cara, obviamente, que vai utilizar esse procedimento, ele não tem a segurança de saúde que deve, né, numa aplicação de um injetável. Então, ele utiliza aí de qualquer maneira e causa muito prejuízo para ele. Em falando nisso, até aproveitando, é importante também para nós termos o conhecimento das aplicações desses medicamentos. Ah, professor, eu não gosto de aplicar, por isso que eu estou fazendo farmácia, não fui fazer enfermagem. Mas, pessoal, hoje a gente percebe que nas farmácias comerciais, principalmente, fica muito a cargo dos técnicos esse procedimento, tá bom? Então, só, quando o cara vai ser contratado, já se pergunta a ele, você tem o hábito ou tem a habilidade de aplicação de vacina, de anti-inflamatório? Porque isso aí para o comerciante é uma vantagem, né? Você já é um técnico de farmácia que tem justamente essa habilidade, que dificilmente as pessoas dessa área vão ter, tá? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer curso lá na FIVEST mesmo para ensinar essas práticas, tá bom? Vamos lá. Importante a gente notar também que existem impurezas, tá? O cara, para misturar lá, ó, na cocaína, por exemplo, ele bota bicarbonato, ele bota talco, cinza de cigarro, pó de unha. Ixi, professor, isso aí acontece o quê? Fica pior ou fica melhor? Uma vez um aluno me perguntou assim, professor, isso aí é como se estivesse acabando com a validade da substância, né? A validade dela fica prejudicada. Aí ele me perguntou, e se eu tomar, então, por exemplo, se eu utilizar uma cocaína que é vencida, entre aspas, isso faz mais mal ou faz menos mal? É bom ou é ruim? Pessoal, depende, né? Tipo assim, você já tá usando uma droga potencialmente tóxica. Aí você vai colocar cinza de cigarro, tipo, talco. Então aí tipo assim, obviamente o talco tem um efeito menor do que a cocaína, mas você tá colocando impureza para dentro do corpo. Então ele é perigoso pelos efeitos
coadjuvantes que eles vão ter, ó. E que efeitos são esses? Dois principalmente, tá? Com o aumento do número de administração, você pode ter overdose. E isso não é atenção, ó. Isso não é substância dependente. Atenção, ó. Bota um asteriscozinho aí, né, bloco de notas ou no caderno. Existem dois tipos de coisa. Não substância dependente, a overdose. A overdose não é substância dependente. Ela é o quê? Frequência dependente. Então, a overdose é frequência dependente. O aumento do número de administração ou em quantidade pode causar o quê? Overdose. Não depende da substância, tá? Então, quer dizer, professor, que qualquer substância sendo administrada várias vezes ou com uma dose muito alta vai causar overdose? Sim. Beleza? Tranquilo? E a outra são as convulsões. Aí sim, as convulsões são substância dependentes, tá bom? Eu não entendi a diferença do crack para a cocaína. Tá, volto já lá, tá? Só terminar esse raciocínio aqui, ó. Só terminar esse raciocínio. Quando a gente tem, ó, convulsões, a gente está falando em substância dependente, tá? Algumas substâncias, elas causam convulsões. Quais são elas? As psicoativas, as excitantes ativas, tá? As que são depressoras, elas não causam convulsões, tá bom? Respondendo aí a Catarina, a diferença de cocaína para crack, tá? Vou botar aqui no slidezinho para a gente diferenciar aqui, ó. Pessoal, quando a gente fala nessas substâncias, pessoal, se tiver alguma dúvida, você pode ligar o microfone aí e falar, tá? Não fica acanhado, não. Você tem 3 opções agora. Ou você aperta aqui a mãozinha, ó, levantar a mão, ou você vai no chat, como a Catarina fez aí, perguntou no chat, ou liga o microfone e fala aqui, viu? Pode interromper em qualquer momento aí, que eu vou responder para você, tá? Ó, como é que acontece aí, tá, Kátia? Ó, na folha de coca, a partir da folha de coca, ele extrai o pó. Como é que ele faz isso? Por maceração. Macera, deixa lá, e ele começa a ferver aquela quantidade. Então, aquele pozinho precipitado é o cloridrato de cocaína, tá? A partir dessa substância, né, você retirou o cloridrato de cocaína, beleza? Não ficou um resto que o cara utilizou ali soda cáustica para diluir, usou querosene, usou gasolina para diluir. Quando ele fez esse método para diluir aquela substância, para separar, né, os dois, cocaína, a outra parte que não era cocaína, ela é chamada de quê? De crack. Então, o que é o crack? É toda a parte que foi retirada a cocaína. Então, retirou a cocaína, que é um produto, né, tem uma molécula. Todo o resto é o quê? O crack. Beleza? Então, por isso que o crack ele é mais danáfico, né? Tipo, danéfico. Se pudéssemos usar essa palavra, tá? Ele é um prejuízo maior para o sistema fisiológico. Por quê? Porque ali existem mais substâncias agregadas a ele. Beleza? Tranquilo? Posso ir em frente, Catarina? Pode sim, Robson. Obrigada. Olha, ó, vamos lá. E em se tratando também dessas impurezas, dependendo do que o cara utilize, pode ter uns outros efeitos, que eu falei coadjuvantes, tal. Então, como a gente tem, ó, cafeína, a efedrina, que é a adrenalina, algumas anfetaminas, eles vão que, ó, aumentar o efeito no sistema nervoso central, tá? E algumas outras também são utilizadas, ó, o cara bota manitol, açúcar e lactose. Essas 3 substâncias são açúcares, tá? As 3 substâncias são açúcares. Aí o cara coloca na cocaína para quê? Para diluir, né, galera? É por isso que existe aquele pó que é bom e o pó que é ruim. O pó que é bom é o quê? Puramente cocaína. E o que é ruim tem esses adulterantes, que são bem mais comuns, tá? Então o cara pega lá para render mais, ele pega e bota o quê? Um açúcar. Obviamente o usuário, que ele já é um adepto há muito tempo, ele verifica que aquele ali não é tão interessante. Aí ele passa para o outro fornecedor, né? Se é que você me entende, tá bom? Mas que existe sim essas impurezas, tá? Ó, importante para nós é o conhecimento da farmacocinética.
E quando a gente fala isso, a gente tem que ter a noção de via de administração. A cocaína pode ser utilizada por 3 vias. Ou inalatória, a cheirada, a intravenosa, tá? Ou a oral. A oral, o cara pode diluir ela em água e tomar. Pode diluir em uísque, em cerveja e tomar, tá? Aqui tá o período em que o cara vai ter o efeito. Ó. Então, quando ele inala, esse efeito ele vai durar de 15 a 60 minutos. Quando ela é intravenosa, de 30 a 45 minutos. E oral, de 45 a 90 minutos. A gente percebe aí, pessoal, ó, que quando ela é utilizada por via oral, tá? Demora-se mais o período. Por que demora-se mais? Pessoal, ó, quando você utiliza um medicamento por via oral ou uma droga por via oral, existe uma coisa que a gente chama de metabolismo de primeira passagem. Anote aí, ó. Metabolismo de primeira passagem. O que é esse metabolismo de primeira passagem? Tudo que a gente come como medicamento ou droga, tá? Pela via oral, ele vai passar por essas seguintes áreas. Então, passa pelo esôfago, cai no estômago, do estômago vai para o intestino grosso para depois ir para o delgado. Lá no intestino, tem uma veia que ela liga diretamente no fígado. O nome dessa veia é porta hepática, tá? É por essa veia que ele vai chegar lá no fígado. Quando essa droga ou medicamento chega no fígado, ele sofre um primeiro metabolismo. Só depois disso é que ele cai na corrente sanguínea para ter o efeito, tá bom? Então é por isso que medicamentos que são dados por via oral, eles demoram mais o período, tá? Para terem o efeito e o efeito também continuado. Porque esse metabolismo de primeira passagem, ele faz com que a droga fique o quê? Ó, por mais tempo no organismo. Obviamente que ela vai ser degradada mais, né? Não vai ser totalmente absorvida, mas ela vai permanecer por mais tempo. A inalatória, ela cai diretamente na corrente sanguínea. Como é que isso acontece? Depois que a gente tem o nariz, a gente tem, ó, nariz, faringe, tá? Aí cai brônquios, bronquíolos, alvéolos. Quando chega nos alvéolos, existem alguns capilares sanguíneos. Aí esses capilares sanguíneos pegam tudo que foi inalado, como, por exemplo, a cocaína, ou o salbutamol para quem tem asma, e cai diretamente onde? Ó, na corrente sanguínea. Na intravenosa, obviamente, você já coloca na corrente sanguínea. Então, o efeito aí, ó, é esperado que seja mais rápido, justamente por isso. Beleza, pessoal? Tranquilo nesse slide aí. É importante aí, tá bom? Qualquer coisa é só chamar, tá? Não se acanhe, tá bom? Olha aí. Quando a gente fala em via injetável, a gente está vendo... Tem 2 conceitos. A via endovenosa e a via subcutânea, tá? Então, a gente pode dar diretamente na veia ou no subcutâneo. Quem tem algum diabético em casa que utiliza insulina, sabe como é que é a injeção subcutânea. A injeção subcutânea, pessoal, ó, a seringa, ela fica mais ou menos, ó, 45 graus com a pele, tá? Então, ó, quando a gente vai dar um intramuscular, 90 graus. Subcutânea, 45 graus. Intradérmica, 15 graus. Então, fica bem rente à pele, tá bom? Toda essa técnica a gente vai ver na aplicação de injetáveis e na disciplina de via de administração, tá? Não se preocupem com isso. Toda a técnica eu vou dar para vocês. Então, aí, ó. Essa via é a mais utilizada por dependentes, né? Ela tem a preparação com água, então o cara pega a cocaína, mistura com água e vai lá fazer a injeção, tá? E o que é que pode acontecer? Ó? Alterações cardiovasculares, porque como o efeito ele é bem mais rápido, o coração, ele não aguenta o aporte tóxico da droga. A excitabilidade tóxica que a droga vai ter, tá bom? Com isso, tendo um maior efeito, né, de arritmias e possivelmente a morte, tá? Desculpa. Existe um estágio que é importante. Esse estágio é chamado de euforia imediata. O que é isso? Ela começa a aparecer até 2 minutos, então 120 segundos mais ou menos, tá? Então dá um pico, tá? Esse pico de 15 minutos mais ou menos, e tem-se uma duração de até uns 45 minutos. Isso aí, pessoal, é bem preciso mesmo, é cronometrado mesmo em laboratório, tá bom? Quando a gente lança mão, né, desse tipo de via de administração, aparecem algumas coisas para nós, como abscesso local, então o cara fica uma púpula, tá? Essa púpula, ela é evitada mudando a área, só que o cara que utiliza a cocaína, ele não tá nem aí para isso, né? É por isso que a gente recomenda aos usuários de insulina a trocar. Ora usa num braço, ora usa no outro braço,
Outra região que pode ser dada na barriga, entendeu? Então, o cara utiliza na barriga a injeção para evitar justamente. Aí ele faz o quê? Ó? Ao entorno do umbigo, né? Para que não fique justamente machucando o mesmo local. Porque quando acontece isso, acontece abscesso e pode infeccionar, tá bom? Algumas outras coisas podem acontecer, como endocardite bacteriana, hepatite e HIV. Essas três são principais. Isso aqui é questão de prova certa. O cara bota lá. Qual é o problema nas injeções de drogas de abuso a partir de infecções? HIV, hepatite e endocardite bacteriana. O que é endocardite bacteriana? As bactérias que são presentes na nossa pele, elas são ávidas por uma região do nosso coração. Então, quando a gente fura a nossa pele, ó, então furei a nossa pele, eu coloquei para dentro essa bactéria. E quando ela entrar na nossa corrente sanguínea, ela vai lá no nosso coração e causa uma infecção. Então, essa infecção aí pode acontecer por muitas coisas, ó. Principalmente por uso de drogas. Se você tiver uma infecção dentária, a bactéria que está no dente, ela cai na corrente sanguínea e também vai para o coração, causando endocardite bacteriana, além de uma infecção de pele. Então, o cara que lhe atendeu, o médico que atender, ele tem que ter esse conhecimento amplo, né? Um conhecimento de drogas, um conhecimento dentário e o próprio conhecimento de doenças de pele, para fechar o determinado diagnóstico. Então, realmente, é um material muito denso. Tá bom, pessoal? Beleza? Olha aí, ó. Aqui só alguns exemplos, né? Alguns exemplos aí do que pode acontecer quando a injeção for endovenosa, tá? Olha só. A mais popular aí é a inalatória, né? O RAID, ele é de 10 segundos. O estudo norte-americano, ele cronometrou o tempo que tem o primeiro sinal de quando você utiliza por via inalatória a cocaína. É 0,07 segundos. Então, 0,07 segundos é quando você tem o primeiro efeito. O pico, né? Você vai ter em 15 minutos e a duração pode ser até de 1 hora, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui é uma das coisas que pode acontecer pelo uso, né, constante, que é justamente a destruição de septo nasal. Por que acontece isso? O nosso nariz, pessoal, é uma cartilagem, tá? Essa cartilagem é do tipo hialina. Então, a gente tem cartilagens elásticas, plásticas, hialina, e tem outro tipo de cartilagem. A gente vê isso mais profundamente em dermatologia, mas não foge do nosso escopo. Mas esse tipo de cartilagem hialina, ela é muito afetada justamente por esse tipo de substância, que agridem e são corrosivas. Então, é a mesma coisa se você estivesse colocando aqui um ácido ou uma base. Então, ele vai corroer, por isso que ele destrói todo o septo. E algumas pessoas perdem até toda a função respiratória por conta disso, passando a respirar por aparelhos, tá bom? Olha aqui, ó. Tem uma denominação importante chamada de killing farmacológico. O que é isso? É estimulação em pequenas doses no mesmo sítios cerebrais, aumentando a ativação elétrica do sistema nervoso central. Como assim, professor? Imagine que o cara é como se ele adestrasse o seu cérebro. Ele coloca de pouquinho em pouquinho, tá? De pouquinho em pouquinho. E o seu cérebro ele começa a aprender a fazer aquela situação sem você estar usando essa droga. Então, o cara está aplicando pouquinho, em várias vezes, e ele está ensinando o seu cérebro a ter aquela reação. Então, é como se ele estivesse aprendendo, né, naquele sítio cerebral, a gerar aquele impulso elétrico. Para quê? Para ativar o sistema nervoso central. Porque ela é uma droga psicoestimulante, tá bom? O problema disso é que, como eu falei para vocês antes, né, essa frequência, tá? Ela pode dar alguns problemas, como overdose, incluindo aí também a convulsão, tá bom? Quando a gente fala em crack, a via de administração, geralmente, é a aspirativa ou inalatória, né? As duas. Dificilmente o crack ele vai ser diluído para ser dado de forma injetável. Certo? Isso vai fazer o que no nosso corpo? Ó? As alterações que ele vai ocorrer é o aumento da pressão arterial, na temperatura cardíaca, o cara chega a ter delírios tremens. Vou até escrever aqui para você, ó. O nome é delírios tremens, tá? Delírios tremens. Esse efeito, ele é causado pelo uso de crack. O aumento da temperatura no seu corpo é tão grande que
você começa a ter mini convulsões periféricas, tá? Eu já vi isso numa prova. O cara botava no texto, aí ele descrevia o delírios tremens. O que é o delírios tremens? É justamente o cara tremer pelo aumento da temperatura. Quando a temperatura do seu corpo ela aumenta, o seu corpo, por um mecanismo chamado de homeostasia, tá? Homeostasia, ele vai fazer o efeito contrário. Quando isso acontece, ele vai tentar diminuir essa temperatura ao máximo e de uma forma abrupta. Certo, professor, o que é que acontece? Acontece que tremer significa diminuir a temperatura de forma abrupta. Então, esse é um sintoma de quê? Delírios tremens, tá? Com isso, vai também aí o aumento da frequência respiratória e o aumento da frequência cardíaca. Professor, como é que é a frequência cardíaca? O normal é entre 60 e 80 batimentos para um adulto, né? Bebês, isso muda, tá? Na verdade, bebê não. Feto, né? Ainda no corpo da mãe, ele varia de 130 a 160. Então, dependendo da idade da pessoa, muda. Mas no adulto, né? O normal é o quê? 60 e 80. E essa frequência aí vai até 140 e 160 batimentos por minuto, tá bom? E a frequência respiratória? Ninguém perguntou aí, mas a frequência respiratória é, em média, de 20 a 30. E ela aumenta também. A pessoa fica com 50 respirações por minuto, como fica bastante ofegante, justamente nesse efeito, nessa alteração cerebral. Tá bom? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tranquilo. Muito conteúdo. Vou chamar de um por um, tá aí? Não tô brincando. Qualquer coisa, ó, pode me chamar aí, tá? Não se acanhe. A gente já tá com a hora direta. Se ficar muito pesado, eu vou deixar para a próxima aula, tá bom? Vamos continuar aqui até onde der. Olha aí. Aqui, só para explicar, né, só para relatar o que eu falei para vocês, o efeito, ele vai bem rápido, né? Tem um pico aí de 10 a 15 segundos lá no cérebro, que é o crash. É aquela depressão severa e uma agitação. Como assim o cara pode ter uma depressão e uma agitação? Quando você ativa muito o cérebro, ele vai fazer o efeito contrário para justamente contrabalancear o efeito. Aí ele causa uma depressão, mas a droga está o quê? Lhe agitando. Então fica aquele paradoxo. É por isso que essa droga ela é muito prejudicial para a saúde fisiológica dos pacientes, tá bom? Então vamos aí, ó. Aqui eu coloquei um gráficozinho, né, para a gente verificar algumas diferenças do que acontece nas formas que ela é colocada no seu corpo. Então, por exemplo, na cheirada, né, a cocaína, ela vai passar pelas mucosas nasais, depois pulmão, depois coração, tá? Aí parte, ó, vai pro fígado, tá bom? E parte para o cérebro, tá bom? Percebe aí que ela não vai diretamente pro fígado quando ela é cheirada, ela cai diretamente onde, ó? Na corrente sanguínea, tá? Na fumada, do mesmo jeito, ó, a droga atinge o cérebro primeiro, né, cerca de alguns segundos, depois de passar pelos pulmões e coração. O efeito também é mais breve. Pessoal, sempre que você estiver colocando, né, determinada substância no seu corpo, seja pela via endovenosa, pela via inalatória, o efeito vai ser mais rápido, mas ele vai passar mais rápido também. Então, se a gente tiver, ó, uma determinada alergia, tá? Aí você está na dúvida se você vai tomar um antialérgico, xarope ou comprimido. Como é que você vai escolher se você vai tomar um xarope ou se você vai tomar um comprimido? Quem que pode me responder isso aí? Quero escolher. Tô lá trabalhando, vou indicar para um cara um xarope. Um xarope é um comprimido de um antialérgico. Isso aí vai depender de quê? Qual o fator que vai determinar? Quem que pode me responder? Daiane? Então, fala tanto na sala, cadê tu? Assistindo a novela, quer ver? Eu não consigo digitar no chat, diz que eu não sou participante dessa aula. Sério? Fala aqui mesmo. Pois fala a pergunta de novo, que eu fiquei nervosa. Ah, eu acho que é porque tu não é participante, porque eu não te adicionei quando acabar a aula, que eu te adiciono na equipe, tá? Então acho que eu só botei aqui no grupo mesmo, mas hoje bota lá. É assim, você vai ter que indicar um anti-inflamatório. Anti-inflamatório não, um antialérgico. E você está na dúvida se você vai indicar um comprimido ou um xarope.
o que é que você tem que pensar para indicar um ou outro? Qual o fator que você vai indicar? O cara tendo uma alergia. O tempo de ação, dependendo da gravidade da alergia. O tempo de ação, tá? Então é justamente isso mesmo. Perfeito. Como assim, professor? Não entendi. Se for uma alergia aguda, eu preciso de um efeito do antialérgico mais rápido, não preciso? Sim. Então, entre o comprimido e entre o xarope, qual é que vai ter o efeito mais rápido? O xarope, tá? Então, ali, ó, tem um efeito mais rápido. Porém, ele passa mais rápido também, tá? Então, a gente tem que dar, primeiramente, o xarope e, no decorrer dos dias, o quê? Comprimido, tá bom? Para que aquele efeito antialérgico, ele permaneça o quê? Ó, por mais tempo. Então, esse é um efeito, tá bom? Então, a gente tem que ter noção desse quesito também, tá bom? Perfeitamente a Daiane falou, tá, pessoal? Então, ó, então, na injetada aí, né, cai diretamente na corrente sanguínea e por isso o efeito é muito mais rápido, tá? Mas pelo efeito ser rápido, também acontece o quê? Ó, passar mais rápido também, tá? Olha aqui, ó. Agora, pessoal, ó, né, quase 30 slides só para exemplificar e dar um aspecto geral. Agora, falando propriamente da farmacologia dessas substâncias. Aqui é a cocaína. Ela tem essa estrutura. Coloque um asteriscozinho aí e escreva. A cocaína, ela tem duas funções químicas importantes. Ela tem a função de éster é uma função éster, e uma função amina, tá? Ó. Então, ela tem uma função amina e uma função éster. A função amina, pessoal, ela é caracterizada por ser uma função básica. Então, a gente tem ácidos e a gente tem bases. Desculpa. A função da cocaína, ela é uma função básica, tá bom? É uma básica por quê, professor? Pela característica de possuir uma amina na sua estrutura, tá bom? Então, aí, ó. A meia-vida plasmática da cocaína, ela é mais ou menos de 90 minutos. O que é uma meia-vida? Meia-vida de um fármaco é a quantidade do tempo que ela vai levar para se tornar metade do que estava no início. Então, vamos supor, eu estou utilizando uma droga de 100 miligramas, tá? E depois de uma hora, essas 100 miligramas se tornaram 50 miligramas. Então, eu lhe pergunto, quanto é a meia-vida dessa droga? De uma hora, que é justamente o tempo que levou para ela cair o quê? 50% da quantidade que ela tinha no início, tá bom? A meia-vida dos efeitos eufóricos é menor ainda, então tem o quê? 45 minutos, tá? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela pode permanecer no seu corpo sem causar o efeito. É por isso que a gente, né, quando trabalha em perícia, esse tipo de situação, a gente consegue identificar usuários mesmo sem ter nenhum efeito, tá? Porque no sangue ela permanece mesmo não tendo nenhuma atividade fisiológica, tá bom? Outra coisa também que eu coloquei aqui, importante para vocês, ó, é que ela persiste nem apenas uma hora ou pouco menos, tá? Então aí, pessoal, a gente bota meia-vida plasmática de 90 minutos, mas é esticado. Ela realmente é muito metabolizada e ela cai bastante no seu perfil de concentração sanguínea, tá? Olha aqui, ó. Aqui é importante a gente ter a noção que algumas pessoas fazem a utilização simultânea dessas substâncias. Então, o que é muito utilizado é cocaína com o álcool. Quando o cara utiliza essas duas substâncias juntas, elas produzem um produto subjacente. Esse produto é chamado de coca-etileno. Professor, eu consigo pegar o coca-etileno e comprar ele em algum canto? Não. Ele só é feito no seu corpo quando você utiliza justamente a cocaína ao mesmo tempo que o etanol. Por quê? Porque o seu corpo tem todas essas enzimas aí, ó. Essas enzimas, a hidroxilase, da colinesterase, desculpa, as carboxiesterases, elas são enzimas que vão unir esses dois grupamentos e produzir o coca-etileno. E o que é que o coca-etileno faz? Ó? O coca-etileno, pessoal, ele é muito importante porque ele é metabolizador da cocaína. Então, ele aumenta a metabolização da cocaína e ela tem um efeito mais rápido. Então, o cara que utiliza o álcool juntamente com a cocaína vai ter um efeito bem maior dos efeitos tóxicos da cocaína, tá legal? Nós, enquanto profissionais de farmácia, nós vamos fazer alguns testes, tá? Para verificar a presença dessa substância.
Onde é que a gente faz isso? Geralmente aqui é quando o técnico dele trabalha em indústria, tá bom? Lógico que eu tenho que falar tudo para vocês, né? Então aqui, ó, o cara for trabalhar na indústria, na Fresenius, lá no Aquiraz ali. Eles fazem esse tipo de experimento lá, de identificação. Então, o cara pode utilizar a cromatografia, ele vai utilizar um ensaio imunoenzimático, ele vai utilizar uma espectrofotometria. Então, todos esses métodos, eles são métodos utilizados para o quê? Para identificar essas substâncias, tá bom? E eles identificam que substâncias? Duas. Atenção, eles identificam a benzoil-equigonina e a equigonina metil-éster. Tá bom? Então, atenção, tá? Eles podem identificar essas duas substâncias. Benzil-equigonina e equigonina metil-éster. Quando você faz um teste desse, você não encontra lá o nome cocaína. Não encontra. Você encontra o metabolismo da cocaína, tá? E o metabolismo dele é o quê? Benzoil-equigonina e equigonina metil-éster. Beleza? Essas duas substâncias são as substâncias produzidas no metabolismo da cocaína, tá bom? É o que a galera consegue identificar. Beleza, galera? Até aqui, alguma dúvida? Tranquilo? Posso ir em frente, né? Qualquer coisa chama aí que eu respondo, tá bom? Pauzinho para água aí. Deixa eu ver quem é que tá aqui. Pronto. Metade da aula aqui, tá? Vamos continuar. Aqui é a parte, digamos assim, mais importante, tá? Que a gente vai tratar do mecanismo de ação e dos efeitos, tá bom? Quando a gente fala em mecanismo de ação, pessoal, a gente tem que falar a nível de receptor, tá? E como é que a cocaína, né, em se tratando de neurofarmacologia, ela tem o seu efeito, ó. Quais são os efeitos dela? Tá bom? Eu listei aqui para vocês. Ó. Ela é um anestésico local. Lembra que eu disse que quando a gente passava na gengiva ficava meio dormente? Que ela tem esse efeito anestésico mesmo, tá? Muitas pessoas utilizam ela para até evitar de dores, tá bom? Então, ó, mas quais são os efeitos específicos dela? Elas inibem neurônios, mas esses neurônios só os periféricos, e por isso elas são entorpecentes ou anestésicos locais, tá? Até eu coloquei, ó, adormece a língua, ao mascarar a coca, né? Permaneceu em disparanação anestésica. O que isso quer dizer? Ó? Isso quer dizer que ela está inibindo aquela transmissão ali. Mas como é que isso acontece? A gente vai entender agora, tá bom? Olha aí. Quando a gente tem uma célula, então imagine que é o seguinte, ó, eu tenho duas células aqui, ó. Célulazinha amarela e a célulazinha azul, tá bom? A célula amarela, ela é chamada de célula efetora, tá? O que é a célula efetora? É a célula que sai a informação. A célula azul é chamada de célula afetora ou aferente. Então, tenho ó, a eferente e eu tenho a aferente. A eferente é a que sai a informação. A aferente é a que chega a informação. Beleza? Então, voltando aí, ó. Esse conceitozinho aqui para você não se perder, tá? Ó. Então, tem dois tipos de neurônios. Os neurônios eferentes e os neurônios aferentes. O neurônio eferente é por onde sai a informação. O neurônio aferente é por onde chega a informação. Beleza? Quando eu tenho utilização dessa substância, a transmissão de chegada não chega ó, no de saída. Fica aqui ó, uma interrupção no meio. E essa interrupção aqui no meio, ela evita justamente essa passagem da informação, causando um bloqueio de quê? Do impulso nervoso, tá bom? Não por isso que ela tem um efeito de anestésico local, mas isso aqui, ó, quando ele coloca em mucosas, tá bom? Na boca, na pele, tá? Em vagina. Então, nessas regiões mucosas, ela tem esse efeito de anestésico local, que é diferente do efeito sistêmico que a gente vai ver já, tá bom? Isso acontece ó, por uma despolarização rápida, tá? O que é uma despolarização rápida? Tem o efeito, aí ele cai e volta. Tem o efeito, cai e volta. Quanto mais rápido isso for, mais rápida é a transmissão.
Tá legal? E essa transmissão acontece pelo influxo de sódio. Professor, se eu aumentar o sódio na minha dieta, pode ser que isso aí aumente? Não, pessoal, não tem nenhum efeito, tá bom? É por isso que a gente tem aquela máxima, né, de diferenciar, por exemplo, o diclofenaco de potássio e o diclofenaco de sódio, né? A gente vai na farmácia, o cara diz, não, o diclofenaco de potássio é para quem tem problema cardíaco, que não pode comer o sódio. Isso nem nada a ver, tá bom? É só uma questão mesmo farmacocinética, tá bom? Um outro efeito dele aí, ó, é o bloqueio do canal de sódio. Aí ele permanece na fenda sináptica por mais tempo, e aí a transmissão acontece também com maior facilidade por conta do aumento da concentração de sódio na fenda sináptica, pelo efeito do bloqueio do canal de sódio, tá bom? Como é que é esse canal? Imagine aqui a célula, tá? Então tem muito sódio aqui fora, ó. Aí o sódio ele fica entrando na célula, para justamente regular essa transmissão. Aí o que acontece? Esse canalzinho aqui, ó, fecha. E quando ele fecha, ó, o sódio não consegue mais adentrar. Fica mais sódio entre os dois neurônios, e por isso, ó, que essa transmissão aqui, ó, ela acontece com maior rapidez. Tá legal? Esses sintomas, eles são anunciados pelas regiões cerebrais que isso acontece. Ó. Essa imagem não tá boa, mas já tem um cérebrozinho melhor para a gente identificar. Então, o mecanismo de ação dessas drogas aqui é o mais importante da aula, tá? Então, bem calmo. O mecanismo de ação dessas drogas é justamente explícito nessa figura. Então, se o cara lhe perguntar qual é o mecanismo de ação da cocaína e das drogas psicoestimulantes, pessoal, ó, vamos entender como acontece aqui no neurônio. Imagine aqui, ó, o neurônio, tá? Então, tá aqui o neurônio nessa primeira foto. Esse neurônio tá liberando o quê, ó? Neurotransmissores, beleza? Então, tem esses neurotransmissores dentro de vesículas. Aí, ele deu um exemplo de dopamina, tá? Mas a gente tem também como neurotransmissor, ó, dopamina, serotonina, noradrenalina e adrenalina. Esses 4 neurotransmissores vão estar nessas fendas sinápticas. Aí o que mais que acontece? Essa vesículazinha vem, ela se liga na parte de baixo da membrana, ela se une a essa membrana e libera o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai lá na placa de baixo e causa o efeito. E que efeito é esse? Justamente a excitabilidade do sistema nervoso central. Legal? Só que esse neurotransmissor que está lá nessa fenda sináptica, né, entre o neurônio e a placa, aqui, ó, entre o neurônio e a placa, ele tem que voltar para o neurônio. E como é que ele volta para o neurônio? Na membrana, nesse neurônio, existe uma bomba de recaptação, desses neurotransmissores. Para que é que existe essa bomba, professor? Para não acontecer o excesso desse neurotransmissor na fenda, para não ter muito efeito. Então, ele recupera esse neurotransmissor e utiliza ele de novo. O problema é que quando a gente utiliza a cocaína, ela inibe essa recaptação desse neurotransmissor. Então, o neurotransmissor que cai dentro da fenda sináptica, ele não consegue voltar para o neurônio. Legal? Como ele não consegue voltar para o neurônio, ele se acumula nessa fenda sináptica, causando um efeito muito maior. Legal? Então, esse bloqueio ele faz com que a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica seja muito grande. Tranquilo? Então, a gente poderia dizer que o mecanismo de ação da cocaína é o quê? É a inibição da recaptação de neurotransmissores. Então, olha aí, ó, escreva aí no seu caderno, tá? Ó. Qual é o mecanismo de ação da cocaína? É a inibição da recaptação de neurotransmissores. Beleza? Tranquilo? Então, é por isso que o cara, ó, fica muito excitado, né? Fica super excitado, porque a quantidade de neurotransmissor na fenda sináptica, ela é o quê? Muito grande. Tranquilo? Beleza? Mais um dado aqui importante, ó. Essa inibição, galera, é uma inibição não específica. Porque eu tenho uma bomba de recaptação de noradrenalina, de adrenalina, de dopamina e de serotonina. Beleza? Ó, desses 4. A cocaína inibe tudo. Então aí, ó, todos esses caras ficam inibidos. Então todos os neurotransmissores ficam na fenda. Existe um tipo de antidepressivo chamado de antidepressivo
inibidor seletivo da recaptação de serotonina, tá? Então, nesse antidepressivo, ele só inibe a recaptação de serotonina. Se ele só inibe a recaptação de serotonina, o que é que fica na fenda? Serotonina. E qual é o efeito que vai ter? O efeito da serotonina, que é o efeito do prazer, aquele efeito da saciedade, tá bom? Então, isso nos antidepressivos. Mas aqui, quando a gente fala em cocaína, inibe tudo. Por isso que o efeito aqui é potencialmente tóxico. Beleza? Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida aí? Essa é uma das partes mais importantes da aula, tá bom? Qualquer coisa me chama. Estou sentindo vocês acuados, aconteceu alguma coisa, de perguntar. Qualquer coisa vocês podem me falar no privado, tá? Se não se sentirem à vontade por falar aqui, tá bom? Que a gente resolve todos os problemas. Mas falem, tá? Não fiquem acuados. Eu vejo que só os microfones querendo começar a ligar e ficam com medo de ligar, mas falem. Não tem problema nenhum, tá? Vamos lá. Então, aqui, ó, mais especificamente, né, como acontece. Então, aí, ó, tem um transporte normal das monoaminas, né? Então, ele tem, ó, DA, quem é DA? Dopamina, NA, noradrenalina. E 5-HT, quem é o 5-HT? Serotonina, tá? Ó, 5-HT é a serotonina. Então, como é que acontece? Ó? No primeiro neurôniozinho de cima aí, ó, ele tem a vesículazinha, joga na fenda sináptica, né? Aí tem os receptores no outro neurônio que tem o efeito. Aí, depois de causar esse efeito, esse neurotransmissor volta para dentro do neurônio normal. O que é que a cocaína faz? Ela chega nesse neurônio aqui, ó, que liberou, e inibe a recaptação, permanecendo, ó, por mais tempo lá na fenda sináptica, tá bom? Causando aí, né, o seu efeito tóxico, tá? Essa inibição, como eu falei para vocês, ó, acontece tanto pela noradrenalina, como a adrenalina, a serotonina e a dopamina. Lembrando que o 5-HT é a serotonina, tá bom? Dessa forma, ele prolonga e intensifica, né, a neurotransmissão e o efeito no sistema nervoso central, tá? E onde é que acontece isso, professor? Principalmente no sistema dopaminérgico mesolímbico. Ah, quer dizer que é aquele mesmo do álcool? Sim, o mesmo do álcool. Só que aqui acontece de uma maneira mais eficiente, né? Porque aqui o nível é nível de receptor, tá? Então, o sistema de recompensa, ele é ativado pela cocaína, causando aí, ó, a euforia, né? O que reforça também a ingestão de drogas. Beleza? De boa. Vamos aqui, ó. Aqui é um estudo que eu coloquei para vocês, né, das professoras que fizeram um mapeamento da ação das drogas. Então, tá aí, ó, todo mapeado cerebralmente falando, né? Foge do escopo da aula, mas só para você ter uma noção, e você pode depois clicar em cima aí, que vai diretamente para o artigo, tá? Que ele vê justamente os mapas cerebrais que são atuantes quando a pessoa utiliza essa droga, tá? Aqui, ó. É só a recaptação da dopamina, né? Para exemplificar, que são todos os neurotransmissores que são inibidos, tá bom? Esse quadrozinho aqui, eu vou só pincelar ele, tá? Oi, Daiane. Eu não sei se eu mosquei, se eu dormi, mas... Peraí, deixa eu ver se consigo perguntar. Tá dizendo que a serotonina fica ali, não tem uma recaptação dela, né? Desses Isso. são hormônios? Deixa eu voltar lá. São neurotransmissores, né? Pronto, voltei. Sim, são neurotransmissores. A dopamina, ela fica na fenda sináptica. Aí, por ela ficar fica agindo por mais tempo. Por mais tempo, exatamente. Tu falou em intoxicação, foi? Isso. Porque, não era pra ser uma coisa boa? O que eu quero saber é qual o efeito desse neurotransmissor muito tempo naquele lugar, entendeu? Perfeita pergunta. Imagine que, vamos supor, quando você toma um antidepressivo, né? A cocaína não, porque a cocaína já é um efeito muito grande, mas tipo um antidepressivo, tá? Que você vai aumentar esse efeito neurotransmissor na fenda sináptica. Qual é o efeito que você tem? Um aumento do humor, não é? O problema é que se esse neurotransmissor ele ficar ativando muito a célula, esse bom humor ele vai se transformar em quê? Em euforia. Então imagine aqui, ó, você tem dois neurônios, um aqui, ó, ativando o outro.
Então, imagine que ele fique sendo ativado por muito tempo. O que é que vai acontecer com ele? Vai exaurir a sua energia. Exaurindo a energia, vai ter o efeito o quê? Contrário, um efeito deletério. Entendeu? Então, ativar por muito tempo significa prejudicar a transmissão neuronal. Imagine a analogia possível. Você está pegando um aparelho eletrônico que é 110 e colocando numa tomada que 220. Ele vai suportar? Não, porque a transmissão de energia é o que? Muito maior do que aquele consegue segurar. Então, quando essa bomba de recaptação ela está inibida, a transmissão ela é tão grande que ela não consegue segurar. Aí é onde tem os efeitos deletérios. Beleza? Entendi, obrigada. Nada. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, é só um exemplozinho de que existem vários tipos de receptores. Aí tem os receptores de dopamina, né, que a gente estava falando. Tem o D1, D2, D3, D4 e D5, tá bom? Aqui é só para dizer onde eles estão. Porque eu coloquei esse material aqui porque só tem livro de nível superior, isso, tá? E em artigo científico. Aí pode ser que você esteja estudando para alguma coisa, algum trabalho, alguma prova, sei lá, algum concurso, e você não vai encontrar isso, não vai encontrar facilmente. Então, eu coloquei aqui para vocês. Então, por exemplo, ó, o receptor do tipo D1 tem onde? Ó? Tem lá no córtex frontal, que é nessa região. O córtex frontal, ele é responsável pelo quê? Justamente pelo julgamento e pela desinibição. Então, a pessoa que é inibida, tá? Ela tem aquele córtex atuante. Então, a pessoa mais desinibida, quando, por exemplo, utiliza o álcool, ela tem o quê? Uma supressão daquela região. Então, é por isso que a gente vê, é muito comum a gente ver, vou tomar uma para poder chegar naquela pessoa, né? Tá numa festa, o cara toma umas para justamente ficar mais desinibido. O que é que ele está fazendo, na verdade? Inibindo o córtex pré-frontal, que é a região onde tem esse julgamento e essa desinibição. Beleza? Então, aqui só umas localizações onde tem cada um desses receptores, que é importante para você no futuro. Professor, isso aqui vai cair na nossa prova e tal? Não. Aí, em falar em prova, como é que vai ser, professor? No final da aula aqui, eu digo como é que vai ser trabalhado isso. Beleza? Tranquilo? Vamos aí, tá? Essa recaptação também acontece na serotonina. Então, ele vai aumentar a serotonina no local. A molécula da serotonina é essa daí, tá? Então, bota um asteriscozinho aí, ó. Quais são as funções orgânicas presentes na serotonina? Eu vou ter uma amina e vou ter um fenol. Coloca aí, ó. Eu tenho uma amina e um fenol. Por que que essas funções orgânicas são importantes, professor? São importantes porque são elas que vão determinar a característica molecular do neurotransmissor. Então, o que determina a característica molecular do neurotransmissor são as funções químicas presentes. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. O bloqueio acontece da mesma forma. Existe um canal, existe uma bomba que vai recaptar a serotonina, que ela também vai ser inibida pela cocaína, causando o efeito da da serotonina maior, digamos assim, mais exaustivamente, né? O efeito dela vai ser bem maior do que o que é o natural, tá? Prejudicando a homeostasia daquela transmissão sináptica. O aumento da norepinefrina, ou também noradrenalina, que são sinônimos, acontece também. E os efeitos são o quê? No coração e nos vasos sanguíneos, né? O coração, ele bate mais rápido, aumenta a frequência cardíaca, e o canal, ele diminui, os vasos, eles diminuem. Para quê? Justamente para ter um efeito eufórico maior. Então, o efeito da noradrenalina é aumentar a frequência cardíaca e aumentar a pressão arterial. Por quê? Porque ele diminui o vaso sanguíneo, aumentando a resistência periférica, tá legal? É por isso que algumas pessoas têm colapso cardíaco no uso de cocaína, tá bom? Deixa eu só ver aqui como é que tá aqui nos slides. Dá para ir mais um pouquinho, tá? A gente não vai terminar essa aula hoje, porque senão vai ser muito conteúdo, tá bom, pessoal? Vamos aí, ó. Quando a gente tem um determinado aumento de noradrenalina, a gente vai ter a potencialização de alguns efeitos. Que efeitos são esses?
Você vai ter, primeiramente, a vasoconstrição, né? Quando eu falei para vocês, o vaso vai diminuir o diâmetro. Com isso, você vai ter crise hipertensiva severa, porque vai aumentar a resistência periférica, tá? Alterações no ritmo cardíaco, por quê? Porque ele vai aumentar a contratilidade do coração, gerando aí possivelmente um infarto, tá? A taquicardia ela vai acontecer sempre, mas o infarto pode ou não acontecer. E o AVC também como acidente vascular cerebral. É interessante você entender o que é o infarto. O infarto, na verdade, pessoal, é a não passagem de oxigênio por um determinado tecido. Se isso acontecer no cérebro, ele é chamado de quê? De acidente vascular cerebral. Se acontecer no coração, infarto agudo do miocárdio. Se acontecer no pulmão, embolia pulmonar. Se acontecer no músculo da perna, isquemia muscular. Então, tudo isso é infarto. Vai depender de onde? De onde aconteceu aquela infração, tá bom? Vamos aqui, ó. Alguns efeitos agudos, né, que podem acontecer. Aumento da temperatura, como eu falei para vocês, e a dilatamento da pupila. Quando você pega, por exemplo, aí, ó, uma lanterninha e passa essa lanterninha rapidão aqui pelo olho da pessoa, ele vai o quê, ó? Mudar o músculo, né? Então, quando você joga a luz, ó, se eu pegar aqui, ó, e jogar a luz para cima de mim, o que é que vai acontecer com a minha íris? Vai diminuir. Mas quando eu tô aqui totalmente no escuro, ó, peguei e desliguei aqui, ó, tô totalmente no escuro. O que é que vai acontecer com ela? Vai dilatar. Quando a pessoa está no uso desses entorpecentes, como é que ele fica? Ele fica totalmente dilatado, tá? Por quê? Porque ele ativa aquelas células, então ele dilata. Então, por mais que você bote aí, ó, no olho dessa pessoa, luz, ele não vai diminuir. Então, quer saber se uma pessoa tá com desequilíbrio na transmissão neurotransmissora, o que é que você faz? Você pega a luzinha e coloca no olho dela. Se não houver variação, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a transmissão sináptica cerebral dela está prejudicada. Então, o problema não é o que? Neuronal, é cerebral. Aí, é importante para você ter justamente, né, um efeito de primeiros socorros, tá bom? Até aqui de boa, tranquilo. Só avisar aqui rapidão aqui a professora Ramile. Não vou encher vocês de material, senão tudo se perde, tá bom? Olha, pessoal. Deixa eu só ver aqui onde a gente pode ir. Até os efeitos agudos a gente dá para ir. Só avisando aqui ela. Então, ó. Então, vamos lá. Ó. Então, para a gente terminar isso, só essa partezinha aqui a gente conclui na próxima aula, tá, pessoal? Senão vai estar com 1h30 de aula e vai ficar muito cansativo para vocês. Por mim, eu vou até 10 horas, não tem problema não. Mas eu acho que para vocês fica muito conteúdo e já não assimila muita coisa, tá bom? Então, vamos aí, ó. A neurofarmacologia da cocaína. Quais são as alterações? Já tem a reunião de vocês, né? A professora Ramile pediu um pouquinho da aula, tá? Quais são as alterações psíquicas? Você vai ter uma euforia, tá? Tudo fica mais brilhante. Essa frase, ela é dita por usuários. Então, cara, tudo fica mais brilhante. Então, é um estado eufórico muito importante nesse sentido. É como se tudo fosse bom. Então, geralmente, o cara que está utilizando no começo, ele acha muito bom naquele momento, né? Por quê? Porque a ativação neuronal, ela está muito alta de forma, o quê? Rápida, tá bom? Ele se torna um cara falante, a gente chama isso de loquacidade, tá? Então, esses nomes são importantes aí, ó, porque quando você vê, quando você começar a estagiar no hospital, algumas pessoas já começaram a estagiar no hospital, vão pegar muito receituários não, prontuários. E lá nos prontuários, só se utiliza termos técnicos. Então, você vai lá, loquacidade, tem uma característica de um potencial usuário de cocaína, tá bom? A vigília também, que é o aumento do estado alerta, a pessoa geralmente não dorme, fica alerta, qualquer movimento ele já fica mais atento, tá bom? A atividade motora, ela fica mais rápida. Geralmente pessoas que lutam, pessoas que jogam bola, utilizam dessas substâncias para ter realmente
um efeito maior daquela sua ação, tá? Que a atividade motora ela fica melhorada e, consecutivamente, a redução do apetite e da fadiga muscular, né? O cara fica menos cansado nessa utilização, tá? Os efeitos, eles podem ser divididos em agudos, ó, e em crônicos. Os efeitos agudos é o que? Autoconfiança, o cara se confia muito no local. Ele aumenta a sensação do prazer e do poder, tá bom? Então, ele acha que pode. O nome desse efeito, pessoal, ó, ele é chamado de efeito high, tá? Então, o efeito high é justamente a característica de ter o efeito momentâneo e rápido, tá bom? Beleza? Outros efeitos mais crônicos, ó, a gente pode ter como a ansiedade. A pessoa ela tende a ser mais ansiosa com o decorrer dessa utilização, tá bom? O estado psicótico, ele vai variar entre maníaco e depressivo. Como assim, professor? Existe o que a gente chama de pessoas que são bipolares. Essas pessoas bipolares, elas têm uma variação no seu perfil maníaco e perfil depressivo. E como é que isso acontece? Geralmente, as pessoas acham que são bipolares, mas isso é um diagnóstico muito difícil de ser fechado, tá, pessoal? Então, a bipolaridade, ela acontece de uma forma em que a pessoa não controle. E quando, assim, o cara tem muitos motivos para estar alegre, mas está triste. Ou o cara tem muitos motivos para estar triste e está alegre. Tipo, a mãe e o pai do cara acabaram de morrer, faleceram, foi uma morte muito cruel. Aí o cara muito feliz, rindo, né, estado eufórico. Isso é o quê? Aí você caracteriza uma bipolaridade. Então é difícil você caracterizar a bipolaridade. Mas notam, um asteriscozinho do que eu acabei de falar. E existem fases da bipolaridade. Então, da fase 1 até a fase 14. Algumas pessoas estão na fase 1. Professor, então o cara quer dizer que pode chegar da fase 1 até a fase 14, sim. E o que é que vai fazer com que haja essa transição de fase? É justamente o comportamento sociocomportamental do cara em sociedade. Então, esse comportamento social da pessoa pode variar essas fases, tá bom? Então, o que é que garante? Na psiquiatria tem esse estudo, né? O cara verifica lá, opa, o cara tá no estágio 2, o cara tá no estágio 3, estágio 7, mais avançado e tal, da bipolaridade. Então, perceba que a bipolaridade é justamente isso. É a transição de um estado maníaco para um estado depressivo, sem ter um efeito que justifique aquela variação, tá? Muitas vezes a pessoa só acorda triste. Isso não quer dizer que ele está no estado depressivo, tá bom? E o contrário também acontece, tá, pessoal? Os enganos, desorientações, o comportamento estereotipado também fazem parte dos efeitos crônicos, tá? E a morte por overdose é justamente o efeito magno, né? O efeito máximo dessa condição crônica do uso de cocaína, tá legal? Mais um pouco aqui da neurofarmacologia, ó, em relação ao parto, né? Que ele pode fazer um parto prematuro. E aqui é um caso, ó, que teve, né, uma malformação do bebê, tá? Os que nascem com um retardo mental. Quando é só retardo mental, é quando a utilização é pouca. Mas quando a usuária ela é muito frequente, acontece malformação congênita. Esse aqui é um caso desse, tá bom? Quando a usuária ela utilizou desde os primeiros dias de gestação, tá? Os efeitos agudos eles são também divididos em físicos e em psíquicos. Os físicos são o que? Ataque cardíaco, o aumento da pressão arterial, da temperatura, como eu falei para vocês, da pupila, tá? E os psíquicos é o que? A excitação em geral, o estado de alerta, a insônia, que vai gerar aquela vigília do paciente, a falta de apetite, é por isso que geralmente esses usuários eles ficam bem mais magros, e a sensação de poder, né? A de euforia. Um cara, geralmente, ele acredita que tem mais força do que ele realmente tem na utilização dessas drogas. Beleza? Tranquilo? A gente vai parar aqui essa aula, tá, pessoal? Para não ficar mais esticado para vocês. Então, fica aí para próximas aulas, ó, os efeitos crônicos e também a toxicidade. E esse gráficozinho aqui, ó, para exemplificar, que eu preciso que você esteja com a mente relaxada para entender justamente o fluxo, né, do que pode acontecer numa pessoa que está submetida a essa droga. Tranquilo? Falar da prova. Deixa eu só avisar aqui para a Ramile para ela poder já abrir lá a coisa. Pessoal, ó,
Eu vou fazer aqui com vocês. Eu vou espelhar aqui a minha tela, tá? Ó, espelhar aqui a minha tela para lhe mostrar como é que é feito a prova, tá? Ó. Pronto, ó, você está vendo agora aqui a minha tela, tá? O que é que você está vendo aqui, ó? Quem pode dizer o que é que eu estou vendo aqui? Quem é que eu estou vendo? Bora, mulher. Eu. É tu mesmo. Então, ó, então aí a gente está vendo a Daiane, tá? Então, ó, eu cliquei aqui em equipes, né? Obviamente você só vai ter essa equipe. Nessa equipe tem isso aqui, ó. Tá, ó. Vou até deixar gravado isso aqui também. Tarefas. Aí você vai lá em tarefas. Aqui em tarefa, não vai abrir. A nossa tarefa aqui não tem nada, né? Porque eu não coloquei nada para vocês. Mas quando eu postar aqui o trabalho, né? A prova, ela vai ficar aqui. Então vai ter o link aqui para você fazer, tá bom? Aí, ó, os arquivos das aulas da gente ficam aqui. Peraí que tá só atualizando. Tá aqui, ó. As nossas aulas, tá? Aqui, pessoal, existe esses aplicativos. Então, esse aplicativo aqui, ó, é o Forms. O que é esse aplicativo Forms? A partir desse Forms, a gente consegue fazer formulários. Então, aqui, ó, criar um formulário existente, tá? Então, a partir daqui, eu colocar o nome. Botar a farmacologia clínica. Depois eu só vou explicar. Aí eu botar aqui salvar. Tá? Esse formulário, pronto. Esse formulário aqui, ó, ele vai abrir, tá? Um pouco lento, não sei porquê, ó. Então, aqui, ó, eu vou abrir ele e a partir dele, ó, eu vou conseguir colocar perguntas. Então, eu vou aqui, ó, adicionar. Aí, essa pergunta aqui, ela pode ser com opções e eu vou colocar aqui, ó, mais de uma opção, tá bom? Eu posso também fazer uma questão, ó, que seja aberta. Aí eu vou colocar aqui, ó, texto. Aí você vai colocar aqui, vou colocar aqui a pergunta e você vai colocar aqui a resposta, tá bom? Então, quando você visualizar isso aqui nas tarefas, né, vai ser a nossa provinha. E como é que vai ser essa provinha aí? Vou fazer uma provinha normal, né, 0 a 10, tá? Ao final desse conteúdo, com conteúdo todo de farmacologia clínica. Aí, como é que vai ser, ó? A prova geralmente é assim. Eu posso colocar o início dela e o fim dela, tá bom? Tipo assim, vai começar agora, 6h30, e você consegue fazer, agora quarta-feira, né, 6h30, e você consegue fazer até quinta-feira da próxima semana, do outro dia, então 24 horas, ou 48 horas. Eu vou deixar essa prova, eu vou abrir essa prova no final da nossa aula, na quarta-feira, tá bom? Quarta-feira, tipo, terminou a aula 8h30, 9 horas, terminar a aula, já libera a prova. Aí você vai ter o quê? 48 horas para fazer essa prova. Professor, e como é que ela vai ser? Vai ser pesquisada? Sim, você vai pesquisar nos slides, pode pesquisar no Google, e fazer lá justamente as respostas, tá bom? Essa vai ser o conteúdo, não vai ter trabalho, né? Porque essa prova vai ser pesquisada. Então, você vai ter a oportunidade de... Deixa eu até fechar aqui. Da pesquisa, tá bom? Então, aí, a sua nota da disciplina vai ser justamente essa prova. Professor, quando é que vai ser essa prova? Na próxima aula, a gente vai terminar o conteúdo, esse conteúdo, e vai ter outro conteúdo, tá? De neurofarmacologia. Aí, pronto, termina a disciplina de farmacologia clínica. Na próxima semana, na outra, aí começa a farmacotécnica, tá bom? Yuri deveria copiar esse modelo, tá bom? Vou dar esse bizu para ele. Então, aí, pessoal, você consegue fazer no aplicativo mesmo a prova. E como é que você faz? Você entra normal, aí vai lá em tarefas, como eu mostrei para vocês. Aí vai ter lá
Assim que você abrir, você tem aquele tempo todo para você fazer, tá bom? Para fazer aquela prova. Depois de enviada, você não pode enviar outro, você só pode enviar um trabalho, uma prova. Então, cuidado quando você for ter que enviar, tá legal? Aí a gente fecha a nossa disciplina de farmacologia clínica. Beleza? Tranquilo. Então, de novo, na próxima aula, a gente vai continuar esse conteúdo. A gente tinha 82 slides hoje, né? Muito conteúdo mesmo, tá? O meu eu iria até o final. Mas eu sei que fica muito cansativo mesmo para todos nós. Então, a gente vai, ó, nessa pausa. Na próxima aula, a gente termina esse conteúdo e finaliza neurofarmacologia, tá? Depois de finalizar, eu libero a prova para ser feita até sexta-feira. Então, você tem aí, ó, o resto da noite, madrugada de quinta-feira todinha, sexta-feira todinha, até sexta-feira de noite, para você fazer essa prova e eu liberar a nota, tá bom? Tranquilo? Professor, e a nota como é que a gente recebe? Seu portal aí você já recebe essa nota. Aí é só colocar lá no seu boletim. Tranquilo, pessoal? De boa? Algum questionamento, algum posicionamento? Eu vou encerrar aqui a aula, tá? Vou avisar aqui a titia Rames para ela entrar e abrir para vocês. Tá bom? Então, vocês, ó, eu vou encerrar aqui e vocês esperem, entrem na reunião dela que ela vai abrir agora. Tá legal, pessoal? Foi um prazer, né? Como sempre aqui, ó, estar com vocês, tá? Espero lhes ver quanto antes aí, que a saudade da presencial é bem grande. E entrem lá na reunião da professora Ramiro, tá bom? Boa noite, cheiro no coração, prazer enorme que estar com vocês. Espero lhes verem logo. Cuidem-se, fiquem em casa e hidratem-se, tá? Que é importante também. Beijo.